Oi pessoal, hoje estou aqui vestido a caráter porque hoje é dia de jogo do Brasil na Copa com a Coreia do Sul. Inclusive, quando esse vídeo for liberado, você já vai saber se deu bom ou se deu ruim para a seleção brasileira. O jogo é daqui a pouco, mas eu tô liberando o vídeo todo dia em dezembro, então a gente não tem folga não. Então antes de começar o jogo, eu vim aqui garantir a gravação do meu vídeo. Hoje eu vim falar sobre saúde vascular, que é um assunto que eu tenho falado em alguns vídeos já no canal, né? Mas hoje eu vou falar sobre compostos bioativos / suplementação, né? Porque basicamente esses compostos a gente encontra na alimentação, mas a gente também pode obtê-los por meio da suplementação. Então eu vou falar da relação de alguns elementos desses aí, dessas categorias, né, de compostos bioativos que também podem ser suplementados e a relação deles com a saúde vascular. Antes, garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo. E se você não me conhecia, eu sou nutricionista, venha fazer parte do canal. A inscrição é gratuita, então só se inscreve aí. Bom, gente, basicamente, né, eu vou fazer uma introdução que eu já falei em um outro vídeo aí que eu falei sobre nutrientes e saúde vascular, mas talvez você não tenha assistido esse outro vídeo, então preciso fazer essa introdução aqui também, que é o seguinte: com o envelhecimento, com o avançar da idade, né, acontece uma tendência de várias partes do corpo, digamos assim, né, você ter uma menor eficiência. E isso também é uma tendência na questão vascular, na função endotelial dos vasos sanguíneos, que você pode ter aí, por exemplo, um aumento da rigidez arterial, que é o que a gente chama de quadro de arteriosclerose, enfim. Então, você pode ter aumento de risco, né, com o avançar da idade, por exemplo, para hipertensão arterial. E então é só para você ter uma noção de que com o avançar da idade, isso é uma tendência, não que seja uma regra, mas a gente vai entender aqui que a nutrição pode ser uma boa aliada para a prevenção ou diminuir o risco para a ocorrência dessas alterações. Ou seja, você pode ajudar a se blindar mais, tá? Então vamos então aqui à imagem, que é essa daí. A fonte científica está logo aqui, ó, publicação de 2017, e aqui a gente tem a tabelinha que fala a respeito de nutracêuticos ou suplementos, né, ou compostos bioativos que podem ser suplementados, que já foram estudados e os seus efeitos na função arterial com o envelhecimento, ou seja, né, alguns estudos são feitos em animais, outros são evidências já em humanos, tá? Inclusive, quanto maior o númerozinho de seres humanos aqui, ó, significa que aqui você encontrou uma evidência mais forte em seres humanos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, já tem uma evidência mais limitada em seres humanos. Aqui a gente já teria uma evidência maior, tá? Em humanos, por exemplo. Então, são uma série de compostos, não necessariamente você tem que entender que todos eles precisam ser suplementados de uma vez, não é essa a ideia. Como eu falei, a gente pode muitas vezes obtê-los naturalmente por uma boa alimentação, se for o caso, suplementar. E aí, se for suplementar, como eu acabei de falar, não necessariamente você precisa suplementar tudo que tem na tabela aí. Porque talvez você já tenha um histórico familiar de problemas vasculares. Calma, procure um bom profissional, um nutricionista, para você saber se for suplementar, o que suplementar, por quanto tempo, qual é a dosagem, porque tudo isso, é claro, é muito importante. Mas vamos às evidências, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha só, a gente tem a curcumina, né, que é um elemento, olha só, todos eles, tá, gente, basicamente, né, eles avaliaram o seguinte, né, se melhorou ou não a função endotelial, se em relação à rigidez arterial, se melhorou, se piorou, ou seja, se teve uma relação positiva ou negativa em relação a essas duas variáveis, tá? No caso da curcumina, diminuiu a rigidez arterial, porém foi uma evidência encontrada em ratos, né, camundongos, mas teve uma melhora da função endotelial identificada, né? Então, assim, quais são os mecanismos, né? A curcumina, ela tem uma função antioxidante, atua aí na superóxido dismutase e no NRF2, fora que a curcumina tem todo um papel anti-inflamatório muito bem já estabelecido, então a gente pode ter novamente o pozinho ali da curcumina que a gente encontra facilmente hoje em dia em lojas de produtos naturais, ou se for o caso também um suplemento, né, que possa otimizar esses mecanismos de ação que ela traz e que podem ser positivos para a função endotelial. Eu não vou falar, gente, cada um não, tá? Mas eu vou falar aqueles que eu considero mais, assim, da minha vivência, né? Bom, o resveratrol tem aqui uma tacinha de vinho, tá? Mas calma, cautela aí, daqui a pouco eu vou falar disso. Então pode reduzir a rigidez arterial, evidência em ratos também, né? Mas pode melhorar a função endotelial
Isso por conta do mecanismo seguinte aqui, olha só, por meio da sinalização da sirtuína. Então veja, o resveratrol, a minha observação é, né, não precisa ser a taça de vinho, tá? Você pode, se você não bebe, continue sem beber bebida alcoólica alguma, tá? Porque o álcool tem os seus potenciais efeitos negativos para a saúde. Então, show vinho, inclusive. Mas você pode obter os benefícios do resveratrol consumindo... Hoje em dia a gente encontra farinha da casca da uva orgânica, riquíssimo em resveratrol ali. Você pode consumir a própria uva, o suco de uva, fora outras fontes também alimentares que tem ali resveratrol também na composição, tá? E lembrando que o resveratrol também a gente pode também encontrar até mesmo suplemento já pronto hoje em dia, né? Você pode ter alguns manipulados ou até mesmo alguns já prontos. A cúrcuma também, né? A gente também tem suplementos prontos, enfim. Aqui nós temos os nitratos e os nitritos, que são encontrados naturalmente, né, em folhosos, em vegetais, em folhas verdes, por exemplo. Eles podem reduzir também a rigidez arterial e podem melhorar a função endotelial. O mecanismo é por meio da ação do óxido nítrico. Talvez você esteja escutando aí umas buzinas, é porque é jogo do Brasil, daqui a pouco começa, então o pessoal já está o quê? Aquecendo, né? Mas o importante é que você esteja conseguindo me ouvir aí. Então basicamente, né, esses folhosos verdes aí, esses vegetais, eles contêm nitratos e nitritos. Neste caso, né, é uma fonte natural desses elementos que podem ajudar na vasodilatação, a você, por exemplo, controlar a pressão arterial. Então você tem ali toda uma ajuda para a boa função da função endotelial no quesito, por exemplo, de controle da pressão intravascular. Aí aqui você tem uma série de outros compostos, tá? Por exemplo, a quercetina, o licopeno, flavonoides do cacau, o shogaol que a gente encontra no gengibre, a capsaicina da pimenta, a alicina do alho, enfim, o licopeno, por exemplo, do tomate, né? A quercetina a gente encontra, por exemplo, aí na maçã, no chá verde, os polifenóis do café, os polifenóis do chá verde. Então são vários elementos com vários mecanismos de ação, mas assim, eles podem ter esses efeitos positivos que já foram mencionados, né? Embora em seres humanos são evidências limitadas, até porque são vários artigos, então cada artigo sobre esses ativos, então cada artigo sobre cada ativo vai ter uma metodologia, vai ter uma particularidade, então realmente o profissional tem que identificar direitinho se aquela suplementação já tem uma evidência bacana em seres humanos. Então por isso que eu falei, né, da importância de um acompanhamento profissional. Mas os mecanismos são diversos aí, incluindo alguns que já foram mencionados de outros elementos, mas incluindo também aqui nesse caso, né, o aumento do AMPK. E para fechar, vamos falar aqui sobre o ômega 3, né, o óleo de peixe aí que a gente pode ter consumindo o próprio peixe, é claro, ou também a suplementação, super bem conhecida, né, no caso do ômega 3. Bom, é um ácido graxo essencial que pode combater aí, né, a ação dos radicais livres, né, como as espécies reativas de oxigênio. Então você pode ter aí uma melhora da função endotelial e uma diminuição da rigidez arterial, né? Então, nesse caso aqui, né, com maior evidência, né, já em seres humanos, diferente de outros que tiveram evidências limitadas. Então, nesse caso aqui, né, até pelo ômega 3 ser uma substância, né, que já é muito mais bem estudada, então é mais chance realmente de se ter ali já estudos feitos com ômega 3 relacionados com esses aspectos aí. Então, basicamente, é isso. No caso dos radicais livres, né, que o ômega 3 combate, porque o excesso de radicais livres causam danos, né, ao endotélio, à saúde dos vasos sanguíneos. Então, se você combate os radicais livres, você está protegendo naturalmente. Então é isso. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário se você gostou. Você pode também contribuir financeiramente com o canal, um apoio financeiro, clicando aqui embaixo no botão o valeu. No mais, meu muito obrigado a você por ter me assistido, pela sua atenção. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.